Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Existe uma verdade que atravessa todas as religiões, todas as culturas e todos os tempos. Mas poucos conseguem enxergá-la. Você está estudando agora a introdução de A Sabedoria Antiga de Annie Besant, onde a unidade começa a ser revelada. Se você entender isso, sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Introdução. A unidade subjacente a todas as religiões. O pensamento correto é necessário para a conduta correta, e a compreensão correta é essencial para uma vida bem vivida. A sabedoria divina, seja chamada pelo seu antigo nome sânscrito, Brahma Vidya, ou pelo seu nome grego moderno, teosofia, vem ao mundo como uma filosofia abrangente e uma religião e ética universais. Foi dito certa vez, por um devoto, que as escrituras cristãs contêm águas rasas, nas quais uma criança pode caminhar, e profundezas nas quais um gigante deve nadar. Algo semelhante pode ser dito da teosofia, pois alguns de seus ensinamentos são tão simples e práticos que qualquer pessoa com inteligência mediana pode compreendê-los e segui-los, enquanto outros são tão elevados e profundos que até os mais sábios se esforçam para aprendê-los, esgotando-se no processo. Neste volume, busca-se apresentar a teosofia ao leitor de maneira simples e clara, transmitindo seus princípios e verdades gerais como uma concepção coerente do universo, fornecendo detalhes suficientes para a compreensão de suas inter-relações. Um livro introdutório não pode pretender oferecer o conhecimento completo disponível em obras mais complexas, mas deve deixar o estudante com ideias fundamentais bem definidas sobre o assunto. Muito a ser acrescentado com estudos futuros, mas pouco a ser desaprendido. Dentro do esboço oferecido por este livro, o estudante poderá preencher os detalhes com pesquisas posteriores. É amplamente reconhecido que um estudo das grandes religiões do mundo revela que elas compartilham muitas ideias religiosas, éticas e filosóficas. No entanto, embora esse fato seja universalmente aceito, sua explicação é motivo de controvérsia. Alguns afirmam que as religiões surgiram da ignorância humana, moldadas pela imaginação, e foram gradualmente desenvolvidas a partir de formas primitivas de animismo e fetichismo. As semelhanças entre elas seriam resultado da observação imperfeita e da explicação fantasiosa de fenômenos naturais universais. Para uma escola de pensamento, o culto ao sol e às estrelas seria a chave universal. Para outra, o culto fálico desempenharia esse papel. Medo, desejo, ignorância e admiração levaram os povos primitivos a personificarem as forças da natureza, e os sacerdotes teriam explorado seus temores e esperanças, suas fantasias nebulosas e suas dúvidas inquietantes. Mitos tornaram-se escrituras, símbolos se converteram em fatos, e sendo a base comum a todos, a semelhança dos resultados seria inevitável. Assim falam os estudiosos da mitologia comparada. E as pessoas comuns são silenciadas, mas não convencidas sob a enxurrada de argumentos. Elas não podem negar as semelhanças, mas sentem de forma vaga. Serão todas as esperanças mais queridas da humanidade e seus mais elevados ideais, nada mais do que o produto de fantasias primitivas e da ignorância? Terão os grandes líderes da raça humana, os mártires e heróis da humanidade, vivido, lutado, sofrido e morrido iludidos por meras personificações de fatos astronômicos e pelos disfarces obscenos dos bárbaros? A segunda explicação para os elementos comuns entre as religiões do mundo afirma a existência de um ensinamento original sob a guarda de uma irmandade de grandes mestres espirituais, que, sendo eles próprios o resultado de ciclos passados de evolução,
Atuaram como instrutores e guias da humanidade primitiva, transmitindo às suas raças e nações, em momentos distintos, as verdades fundamentais da religião na forma mais adequada às características de cada povo. Segundo essa visão, os fundadores das grandes religiões pertencem à mesma irmandade e foram auxiliados em sua missão por muitos outros membros de graus inferiores, que eram iniciados e discípulos em diversos níveis, eminentes por sua visão espiritual, conhecimento filosófico ou pureza ética. Esses guias ajudaram as nações primitivas, estabeleceram suas estruturas políticas, criaram suas leis, governaram-nas como reis, ensinaram-nas como filósofos e as conduziram como sacerdotes. Todas as civilizações antigas reverenciavam tais grandes homens, semideuses e heróis, e eles deixaram suas marcas na literatura, na arquitetura e na legislação. Negar a existência desses homens parece difícil diante da tradição universal, das escrituras ainda existentes e dos vestígios pré-históricos, na maioria agora em ruínas, sem mencionar outras evidências que os ignorantes poderiam rejeitar. Os textos sagrados do Oriente são a melhor prova da grandiosidade de seus autores, pois quem, em tempos modernos ou mesmo em épocas posteriores, pode se aproximar da sublimidade espiritual de seus ensinamentos religiosos, do esplendor intelectual de sua filosofia, da amplitude e pureza de sua ética? E quando descobrimos que esses textos contêm ensinamentos sobre Deus, o homem e o universo, idênticos em essência apesar da grande diversidade de formas externas, não parece irracional atribuí-los a um corpo central e primordial de doutrina. A esse corpo damos o nome de sabedoria divina, ou em sua forma grega, teosofia. Sendo a origem e base de todas as religiões, ela não pode ser sua antagonista. Ao contrário, é seu purificador, revelando o significado interno valioso de muitos aspectos que, devido à ignorância e ao acúmulo de superstições, tornaram-se prejudiciais em sua apresentação externa. No entanto, a teosofia reconhece e defende sua presença em cada uma delas, buscando revelar sua sabedoria oculta. Nenhum homem precisa deixar de ser cristão, budista ou hindu para se tornar um teosofista. Ao contrário, ele adquirirá uma compreensão mais profunda de sua própria fé, uma conexão mais firme com suas verdades espirituais e uma visão mais ampla de seus ensinamentos sagrados. Assim como a teosofia, no passado, deu origem às religiões, hoje ela as justifica e defende. Ela é a rocha da qual todas foram extraídas, a matriz da qual todas emergiram. No tribunal da crítica intelectual, ela valida os anseios mais profundos do coração humano, confirma nossas esperanças para a humanidade e nos devolve, enobrecida, nossa fé em Deus. A veracidade desta afirmação torna-se cada vez mais evidente à medida que estudamos as diversas escrituras do mundo, e apenas algumas seleções do vasto material disponível serão suficientes para estabelecer o fato e guiar o estudante em sua busca por mais verificações. As principais verdades espirituais da religião podem ser resumidas da seguinte forma: 1. Uma existência real, eterna, infinita e incognoscível. 2. Dessa existência manifesta-se Deus, desdobrando-se da unidade para a dualidade e então para a trindade. 3. Da trindade surgem muitas inteligências espirituais que guiam a ordem cósmica. 4. O homem é um reflexo de Deus manifestado e, portanto, é fundamentalmente uma trindade, sendo seu eu interior e real eterno, uno com o eu do universo. 5. Sua evolução ocorre por meio de repetidas encarnações, nas quais ele é atraído pelo desejo e das quais se liberta pelo conhecimento e pelo sacrifício,
tornando-se divino em potência, assim como sempre foi divino em latência. A China, que hoje é uma civilização fossilizada, era habitada antigamente pelos turanianos, a quarta subdivisão da grande quarta raça, a raça que habitava o continente perdido da Atlântida e espalhou seus descendentes pelo mundo. Os mongóis, a última subdivisão dessa mesma raça, mais tarde reforçaram sua população, de modo que na China temos tradições que remontam a tempos antigos, anteriores ao assentamento da quinta raça ou raça ariana, na Índia. É atribuído a Koyuan II, um taoísta da dinastia Wu III, que é considerado um imortal e geralmente assim denominado. Ele é retratado como um realizador de milagres, um homem dado à intemperança e muito excêntrico em seus modos. Em uma ocasião em que sofreu um naufrágio, emergiu das águas com suas vestes secas e caminhou livremente sobre a superfície. Finalmente, ascendeu ao céu em pleno dia. Todos esses relatos podem ser considerados como invenções de tempos posteriores. Histórias semelhantes são repetidamente contadas sobre iniciados de vários graus, e não são necessariamente invenções, mas estamos mais interessados no próprio relato de Koyuan sobre o livro. Quando alcancei o verdadeiro Tao, recitei este Qing, livro, 10.000 vezes. Ele é o que os espíritos do céu praticam e nunca havia sido comunicado aos estudiosos deste mundo inferior. Recebi-o do governante divino do Hawa Oriental. Ele o recebeu do governante divino do Portão Dourado. E este, por sua vez, o recebeu da Mãe Real do Oeste. Agora, o governante divino do Portão Dourado era o título do iniciado que governava o Império Tolteca na Atlântida, e seu uso sugere que o clássico da pureza foi levado para a China quando os turanianos se separaram dos toltecas. Essa ideia é reforçada pelo conteúdo do breve tratado, que trata do Tao, literalmente o caminho, nome pelo qual a realidade suprema era indicada na antiga religião turaniana e mongol. Lemus, o grande Tao não tem forma corpórea, mas ele produziu e nutre o céu e a terra. O grande Tao não tem paixões, mas faz com que o sol e a lua girem como o fazem. O grande Tao não tem nome, mas ele possibilita o crescimento e a manutenção de todas as coisas. Aqui temos Deus manifestado como unidade, mas a dualidade logo se apresenta. Agora, o Tao manifesta-se em duas formas, o puro e o turvo, e possui dois estados, movimento e repouso. O céu é puro e a terra é turva. O céu se move e a terra permanece em repouso. O masculino é puro e o feminino é turvo. O masculino se move e o feminino permanece imóvel. O princípio puro desceu e a emanação turva se espalhou, e assim todas as coisas foram produzidas. Esta passagem é particularmente interessante devido à alusão aos lados ativo e receptivo da natureza, a distinção entre espírito, o gerador, e matéria, a nutridora, tão familiar nos escritos posteriores. No Tao Te Ching, o ensinamento sobre o não manifestado e o manifestado se revela de maneira muito clara. O Tao que pode ser trilhado não é o Tao duradouro e imutável. O nome que pode ser nomeado não é o nome duradouro e imutável. Sem nome, ele é o originador do céu e da terra. Com nome, é a mãe de todas as coisas. Sob esses dois aspectos, é realmente o mesmo. Mas à medida que o desenvolvimento ocorre, recebe diferentes nomes. Juntos, os chamamos de mistério. Os estudantes da Cabala lembrar-se-ão de um dos nomes divinos, o mistério oculto. Ainda, havia algo indefinido e completo que existia antes do céu e da terra, quão quieto era e sem forma, permanecendo sozinho e sem sofrer mudanças, alcançando todas as partes e sem risco de ser exaurido. Pode ser considerada a mãe de todas as coisas. Não sei seu nome, então dou-lhe a designação de Tao. Esforçando-me para dar-lhe um nome, chamo-o de Grande. Grande,
Ele avança em fluxo constante. Avançando, torna-se remoto. Tornando-se remoto, retorna. É muito interessante ver aqui a ideia do avanço e do retorno da vida una, tão familiar na literatura hindu. Familiar parece o verso. Todas as coisas sob o céu brotaram dele como existência e nomeadas. Essa existência brotou dele como não existência e não nomeada. Para que um universo pudesse surgir, o não manifestado deveria emitir o uno, do qual a dualidade e a trindade procedem. O tal produziu o um produziu o dois produziu o três produziu todas as coisas. Todas as coisas deixam para trás a obscuridade, de onde vieram, e avançam para abraçar a luz, para onde emergiram, enquanto são harmonizadas pelo sopro do vazio. Sopro do espaço seria uma tradução mais adequada. Como tudo é produzido a partir dele, ele existe em tudo. Todo penetrante é o grande tal. Pode ser encontrado à esquerda e à direita. Ele veste todas as coisas como um manto, sem se impor como seu senhor. Pode ser nomeado nas menores coisas. Todas as coisas retornam à sua raiz e desaparecem, e não sabem que é ele que preside sobre seu fazer assim. Pode ser nomeado nas maiores coisas. Chuang-Tse, em sua apresentação dos antigos ensinamentos, refere-se às inteligências espirituais oriundas do Tao. Ele tem sua raiz e fundamento de existência em si mesmo. Antes que houvesse céu e terra, desde tempos antigos, lá estava ele, existindo seguramente. Dele veio a existência misteriosa dos espíritos. Dele veio a existência misteriosa de Deus. Vários dos nomes dessas inteligências são citados. Mas como esses seres são bem conhecidos por desempenharem um grande papel na religião chinesa, não há necessidade de multiplicar citações sobre eles. O homem é visto como uma trindade. O taoísmo, segundo o Sr. Legge, reconhece nele o espírito, a mente e o corpo. Essa divisão surge claramente no clássico da pureza, no ensinamento de que o homem deve livrar-se do desejo para alcançar a união com o uno. Ora, o espírito do homem ama a pureza, mas sua mente o perturba. A mente do homem ama a quietude, mas seus desejos a desviam. Se ele pudesse sempre afastar seus desejos, sua mente por si mesma ficaria em paz. Se sua mente for purificada, seu espírito por si mesmo se tornará puro. A razão pela qual os homens não conseguem alcançar isso é porque suas mentes não foram purificadas e seus desejos não foram eliminados. Se alguém consegue afastar os desejos, quando olha para sua mente, ela já não é dele. Quando olha para seu corpo, ele já não é dele. E quando olha mais longe para as coisas externas, são coisas com as quais ele nada tem a ver. Então, depois de descrever os estágios de recolhimento até alcançar a condição de perfeita quietude, pergunta-se, nessa condição de repouso, independente de lugar, como pode surgir algum desejo? E quando nenhum desejo mais surge, há a verdadeira quietude e paz. Essa verdadeira quietude torna-se uma qualidade constante e responde às coisas externas, sem erro. E sim, essa qualidade verdadeira e constante passa a possuir a natureza. Nessa resposta constante e nessa quietude constante, a pureza e paz constantes. Aquele que alcança essa pureza absoluta entra gradualmente no verdadeiro Tao. As palavras inspiração do obscurecem mais do que elucidam o significado, pois entrar no Tao é coerente com toda a ideia e com outras escrituras. A renúncia ao desejo é fortemente enfatizada no taoísmo. Um comentarista do clássico da pureza observa que compreender o Tao depende da pureza absoluta e adquirir a pureza absoluta depende inteiramente da eliminação do desejo, que é a lição prática urgente do tratado. O Tao Te Ching diz: sempre sem desejo devemos ser encontrados, se seu profundo mistério quisermos sondar. Mas se o desejo sempre em nós habitar,
apenas sua periferia iremos enxergar. A reencarnação não parece ser ensinada de maneira tão explícita quanto se poderia esperar, embora haja passagens que sugerem que a ideia principal era tomada como certa e que a entidade era vista como percorrendo tanto nascimentos humanos quanto animais. Assim, temos de Chuang Tse a curiosa e sábia história de um homem moribundo a quem seu amigo disse: "Grande é o Criador. O que ele fará de você agora? Para onde ele o levará? Fará de você o fígado de um rato ou o braço de um inseto?" Selai respondeu: "Onde quer que um pai mande um filho ir, leste, oeste, sul ou norte, ele simplesmente segue a ordem. Aqui temos um grande fundidor, derretendo seu metal. Se o metal saltasse no pote e dissesse: 'Devo ser feito uma espada como a Moish', o grande fundidor certamente o consideraria estranho. Da mesma forma, quando uma forma está sendo moldada no ventre, se dissesse: 'Devo tornar-me um homem, devo tornar-me um homem', o Criador certamente o consideraria estranho. Quando compreendemos que o céu e a terra são um grande cadinho e o Criador um grande fundidor, para onde poderíamos ir que não fosse o lugar certo para nós? Nascemos como de um sono tranquilo e morremos para um despertar sereno. Voltando-se para a quinta, a raça ária, encontramos os mesmos ensinamentos incorporados na mais antiga e grandiosa religião ária, a bramânica. A existência eterna é proclamada no Chandogyopanishad como uma única, sem um segundo, e está escrito: "Ela desejou, eu me multiplicarei para o bem do universo." O Logos Supremo, Brahman, é tríplice: ser, consciência, bem-aventurança, e disse: "Disto surgem a vida, a mente e todos os sentidos, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra, o sustentáculo de tudo." 7. Não há descrições mais grandiosas da divindade do que as encontradas nas escrituras hindus, mas, como estão se tornando familiares, breves citações bastarão. Que as seguintes sirvam como exemplos de sua riqueza de gemas. Manifesto próximo, movendo-se no lugar secreto, a grande morada, nela repousa tudo o que se move, respira e fecha os olhos. Sabei que isso deve ser adorado, sendo e não sendo o melhor, além do conhecimento de todas as criaturas. Luminoso, mais sutil do que o sutil, no qual os mundos e seus habitantes estão inseridos. Isso este Brahman imperecível, isso também vida e voz e mente. No mais alto invólucro dourado está Brahman imaculado, indivisível. Isso, a pura luz das luzes, conhecido pelos conhecedores do eu. Esse Brahman imortal está à frente, Brahman atrás, Brahman à direita e à esquerda, abaixo, acima, tudo permeando. Verdadeiramente, este Brahman é o todo. Isso é o melhor. Além do universo, Brahman, o supremo, o grande, oculto em todos os seres segundo seus corpos, o único sopro de todo o universo, o Senhor, conhecendo-o, os homens, tornam-se imortais. Eu conheço esse Espírito poderoso, o sol resplandecente além da escuridão. Eu o conheço, o imutável, o antigo, a alma de tudo, onipresente por sua natureza, a quem os conhecedores do Brahman chamam de não-nascido, a quem chamam de eterno. Quando não há escuridão, nem dia nem noite, nem ser nem não ser, há apenas Shiva, isso, o indestrutível. Isso deve ser adorado por Savriti, disso surgiu a antiga sabedoria. Nem acima, nem abaixo, nem no meio pode ele ser compreendido. Nem há qualquer semelhança para aquele cujo nome é glória infinita. Sua forma não pode ser percebida com a visão, ninguém pode contemplá-lo com os olhos. Aqueles que o conhecem pelo coração e pela mente, residindo no coração, tornam-se imortais. A ideia de que o homem, em seu eu interior, é um com o eu do universo, eu sou isso, é tão profundamente impregnada no pensamento hindu que o homem é frequentemente referido como a cidade divina de Brahman, a cidade de 9 portas.
e Deus como aquele que habita na cavidade do coração. De uma única forma deve ser visto o ser, que não pode ser provado, que é eterno, sem mancha, mais elevado que o éter, não nascido, a grande alma eterna. Essa grande alma não nascida é a mesma que reside como a alma inteligente em todas as criaturas vivas, a mesma que habita como o éter no coração. Nele ela dorme. É o subjugador de tudo, o governante de tudo, o soberano senhor de tudo. Não se torna maior pelas boas ações, nem menor pelas más ações. É o governante de tudo, o soberano senhor de todos os seres, o preservador de todos os seres, a ponte, o sustentador dos mundos, para que eles não caiam na ruína. Quando Deus é considerado como o evoluidor do universo, seu caráter tríplice se manifesta claramente como Shiva, Vishnu e Brahma, ou ainda como Vishnu adormecido sob as águas, do qual brota a flor de lótus, e nela nasce Brahma. O homem, da mesma forma, é tríplice, e no Mandukya Upanishad, o eu é descrito como condicionado pelo corpo físico, pelo corpo sutil e pelo corpo mental, ascendendo então além de todos para o sem dualidade. Da Trimurti, Trindade, surgem muitos deuses ligados à administração do universo, sobre os quais se diz no Brihadaranyaka-upanishad: adorai-o, ó deuses, após quem o ano se completa por dias sucessivos, à luz das luzes, como a vida imortal. Voltando-se para a quinta, a raça ariana, temos os mesmos ensinamentos incorporados na mais antiga e grandiosa religião ariana, a Brahmana. A existência eterna é proclamada no Chandogyopanishad como uma única sem um segundo, e está escrito: ela desejou, multiplicar-me-ei pelo bem do universo. O Supremo Logos, Brahman, é tríplice, ser, consciência e bem-aventurança, e disse: disto surgem a vida, a mente e todos os sentidos, éter, ar, fogo, água, terra, o suporte de tudo. Não se encontram descrições mais grandiosas da divindade do que nas escrituras hindus, mas por serem tão conhecidas, uma breve citação bastará, que as seguintes sirvam como exemplos da riqueza de suas joias. Manifesto próximo, movendo-se no lugar secreto, a grande morada, nela repousa tudo o que se move, respira e fecha os olhos. Conhece aquele como digno de adoração, sendo e não sendo o melhor, além do conhecimento de todas as criaturas. Luminoso, mais sutil que o sutil, no qual os mundos e seus habitantes estão fixados. Este imperecível Brahman, aquele também vida, voz e mente. No mais alto invólucro dourado está o imaculado, indivisível Brahman. Aquele é a pura luz das luzes, conhecida pelos conhecedores do eu. Aquele Brahman imortal está à frente, Brahman está atrás. Brahman à direita e à esquerda, abaixo, acima, tudo penetrando. Este Brahman verdadeiramente é o todo. Este é o melhor. Além do universo, Brahman, o supremo, o grandioso, oculto em todos os seres, segundo seus corpos, o único sopro de todo o universo, o Senhor, conhecendo quem, os homens, tornam-se imortais. Eu conheço aquele poderoso Espírito, o sol brilhante além da escuridão. Eu o conheço, o imutável, o antigo, a alma de tudo, onipresente por sua natureza, a quem os conhecedores de Brahman chamam de não-nascido, a quem chamam de eterno. Quando não há escuridão, nem dia nem noite, nem ser nem não ser, há apenas Shiva. Aquele, o indestrutível, aquele é digno de adoração por Savriti, daquele surgiu a antiga sabedoria. Nem acima, nem abaixo, nem no meio, ele pode ser compreendido. Nem há qualquer semelhança para ele, cujo nome é glória infinita. Sua forma não é estabelecida pela visão, ninguém pode vê-lo com os olhos. Aqueles que o conhecem pelo coração e pela mente, habitando no coração, tornam-se imortais. A ideia de que o homem, em seu eu interior, é um com o eu do universo, eu sou aquele,
pervade tão completamente todo o pensamento hindu que o homem é frequentemente referido como a cidade divina de Brahman, a cidade das 9 portas, Deus habitando na cavidade do coração. De uma única maneira deve ser visto o ser, que não pode ser provado, que é eterno, sem mácula, mais alto que o éter, não nascido, a grande alma eterna. Esta grande alma não nascida é a mesma que permanece como a alma inteligente em todas as criaturas vivas, a mesma que permanece como éter no coração. Nela repousa. É o subjugador de tudo, o governante de tudo, o Senhor soberano de tudo. Não se torna maior por boas ações, nem menor por más ações. É o governante de tudo, o Senhor soberano de todos os seres, o preservador de todos os seres, a ponte, o sustentador dos mundos, para que eles não caiam na ruína. Quando Deus é considerado o evoluidor do universo, o caráter tríplice se manifesta claramente como Shiva, Vishnu e Brahma, ou, novamente, como Vishnu dormindo sob as águas, o lótus brotando dele e no lótus, Brahma. O homem também é tríplice, e no Mandukya Upanishad, o eu, é descrito como condicionado pelo corpo físico, pelo corpo sutil e pelo corpo mental, ascendendo então, além de tudo, para o uno sem dualidade. Da Trimurti, Trindade, vêm muitos deuses, conectados com a administração do universo, sobre os quais se diz no Brihadaranyaka-upanishad: adorai-o, ó deuses, após quem o ano é completado pelos dias rolantes, à luz das luzes como a vida imortal. Deus é a libertação. O intelecto purificado pelo conhecimento o contempla. O conhecimento unido à devoção encontra a morada de Brahman. Quem conhece Brahman torna-se Brahman. Quando os desejos cessam, o mortal torna-se imortal e obtém Brahman. O budismo, em sua forma setentrional, está plenamente alinhado com as fés mais antigas, mas na forma meridional parece ter perdido a ideia da trindade logóica e da única existência da qual ela emanou. O Logos, em sua tripla manifestação, é o primeiro Logos, Amitabha, a luz ilimitada. O segundo, Avalokiteshvara, ou Padmapani, Chenrezig. O terceiro, Manjusri, o representante da sabedoria criativa, correspondendo a Brahma. O budismo chinês aparentemente não contém a ideia de uma existência primordial além do Logos, mas o budismo nepalês postula Adi Buda, de quem Amitabha surge. Padmapani é dito por Eitel ser o representante da providência compassiva e corresponder parcialmente a Shiva, mas como o aspecto da trindade budista que envia encarnações, parece representar a mesma ideia que Vishnu, a quem está aliado por portar o lótus, fogo e água, ou espírito e matéria como constituintes primários do universo. A reencarnação e o karma são tão fundamentais para o budismo que quase não vale a pena insistir neles, salvo para notar o caminho da libertação e observar que, como o Senhor Buda era um hindu pregando para hindus, as doutrinas bramânicas são constantemente assumidas como certas em seus ensinamentos. Ele foi um purificador e reformador, não um iconoclasta, e atacou os acréscimos de ignorância, não as verdades fundamentais da sabedoria antiga. Aqueles seres que caminham no caminho da lei bem ensinada alcançam a outra margem do grande mar do nascimento e da morte, que é difícil de atravessar. O desejo prende o homem e deve ser eliminado. É difícil para quem está preso às correntes do desejo libertar-se delas, diz o abençoado. Os firmes, que não se importam com a felicidade dos desejos, os abandonam e logo partem para o nirvana. A humanidade não tem desejos duradouros. Eles são impermanentes naqueles que os experimentam. Libertai-vos, então, do que não pode durar e não permaneceis na morada da morte. Aquele que destruiu os desejos por bens mundanos, a pecaminosidade, os grilhões do olho da carne, que arrancou o desejo pela raiz, esse, eu declaro, é um Brahmani.
E um Brahmane é um homem tendo seu último corpo, e é definido como aquele que, conhecendo suas moradas anteriores, existências, percebe o céu e o inferno, o Muni, que encontrou o caminho para pôr fim ao nascimento. Deus é libertado. A inteligência purificada pelo conhecimento o contempla. O conhecimento unido à devoção encontra a morada de Brahman. Quem conhece Brahman, torna-se Brahman. Quando os desejos cessam, o mortal torna-se imortal e obtém Brahman. Aqueles seres que caminham no caminho da lei, que foi bem ensinada, alcançam a outra margem do grande mar do nascimento e da morte, que é difícil de atravessar. O desejo prende o homem e deve ser eliminado. É difícil para aquele que está preso pelos grilhões do desejo libertar-se deles, diz o abençoado. Os firmes, que não se importam com a felicidade dos desejos, os abandonam e logo partem para o nirvana. A humanidade não tem desejos duradouros. Eles são impermanentes naqueles que os experimentam. Libertem-se então do que não pode durar e não permaneçam na morada da morte. Aquele que destruiu os desejos por bens mundanos, a pecaminosidade, os laços do olho da carne, que arrancou o desejo pela raiz, este, eu declaro, é um Brahmane. E um Brahmane é um homem tendo seu último corpo, e é definido como aquele que, conhecendo suas existências anteriores, percebe o céu e o inferno, o Muni, que encontrou o caminho para pôr fim ao nascimento. Nas escrituras hebraicas esotéricas, a ideia de uma trindade não se destaca fortemente, embora a dualidade seja evidente, e o Deus mencionado é obviamente o Logos, não o e manifesto. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faz todas essas coisas. Vilo, no entanto, apresenta claramente a doutrina do Logos, e ela é encontrada no quarto evangelho. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Na Cabala, a doutrina do do 3, do 7 e depois dos muitos é claramente ensinada. O ancião dos anciãos, o desconhecido dos desconhecidos, tem uma forma, mas também não tem nenhuma forma. Ele tem uma forma pela qual o universo é mantido. Ele também não tem forma, pois não pode ser compreendido. Quando ele tomou esta forma pela primeira vez, permitiu que dela procedessem 9 luzes brilhantes. Ele é o ancião dos anciãos, o mistério dos mistérios, o desconhecido dos desconhecidos. Ele tem uma forma que lhe pertence, pois ele se manifesta através dela para nós, como o ancião dos anciãos, e como aquele que é o mais desconhecido entre os desconhecidos. Mas sob essa forma pela qual ele se faz conhecer, ele ainda permanece o desconhecido. Maier aponta que a forma não é o ancião dos anciãos, que é o Ein Sof. Novamente, 3 luzes estão no santo superior que se unem como uma, e elas são a base da Torá, e isto abre a porta para tudo. Venha, veja, o mistério da palavra. Estes são 3 graus, e cada um existe por si mesmo, e ainda assim todos são e estão ligados em nem estão separados um do outro. 3 saem de existe em 3, é a força entre 2, 2 nutrem 1 nutre muitos lados, assim, tudo é Não é preciso dizer que os hebreus sustentavam a doutrina de muitos deuses. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? E de multidões de ministros subordinados, os filhos de Deus, os anjos do Senhor, os 10 coros angélicos. Sobre o início do universo, o Zohar ensina, no princípio era a vontade do Rei, antes de qualquer existência que veio a ser por emanação desta vontade. Ela esboçou e gravou as formas de todas as coisas que deveriam ser manifestadas do oculto à visão na suprema e deslumbrante luz do quadrante, a sagrada Tetractis.
Nada pode existir em que a divindade não esteja imanente. E com relação à reencarnação, ensina-se que a alma está presente na ideia divina antes de vir à Terra. Se a alma permanecesse completamente pura durante sua provação, ela escaparia do renascimento, mas isso parece ter sido apenas uma possibilidade teórica, e disse: todas as almas estão sujeitas à Revolução 36, mas os homens não conhecem os caminhos do Santo. Bendito seja ele. Eles ignoram a maneira como foram julgados em todos os tempos, antes de virem a este mundo e quando o deixam. Traços dessa crença aparecem tanto nas escrituras hebraicas quanto nas cristãs esotéricas, como na crença de que Elias retornaria e, mais tarde, que ele havia retornado na figura de João Batista. Voltando o olhar para o Egito, encontramos desde a mais remota antiguidade sua famosa trindade: Ra, Osíris, Ísis, como o segundo logos dual, e Horus. Lembra-se do grande hino a Amon-Ra. Os deuses se curvam diante de tua majestade ao exaltar as almas daquele que os produz, e te dizem: paz a todas as emanações do Pai inconsciente, dos pais conscientes dos deuses. Tu, produtor dos seres, adoramos as almas que emanam de ti. Tu nos geras, ó tu desconhecido, e te saudamos ao venerar cada alma divina que desce de ti e vive em nós. Os pais conscientes dos deuses são os logoi, enquanto o Pai inconsciente é a única existência. Inconsciente não por ser menos, mas por ser infinitamente mais do que aquilo que chamamos de consciência, um conceito limitado. Nos fragmentos do Livro dos Mortos, podemos estudar as concepções da reencarnação da alma humana, sua peregrinação e sua união final com o Logos. O famoso papiro do escriba Ani, triunfante em paz, está repleto de passagens que lembram as escrituras de outras fés. Sua jornada pelo submundo, sua expectativa de reentrar em seu corpo, sua identificação com o Logos. Diz Osíris Ani: sou o grande, filho do grande, sou fogo, filho do fogo. Uni meus ossos, tornei-me inteiro e são, tornei-me jovem mais uma vez, sou Osíris, o Senhor da eternidade. Na recensão de Pierret do Livro dos Mortos, encontramos a passagem marcante: sou o ser de nomes misteriosos que prepara para si moradas por milhões de anos. Ó coração, que vens a mim de minha mãe, meu coração necessário para minha existência na terra. Coração, que vens a mim de minha mãe, coração que me é necessário para minha transformação. No zoroastrismo, encontramos o conceito da única existência, representada como o espaço ilimitado, do qual surge o Logos, o Criador Ahura Mazda. Supremo em onisciência e bondade, e incomparável em esplendor, a região da luz é o lugar de Ahura Mazda. A ele, no Yasna, a principal liturgia dos zoroastrianos, é prestada a primeira homenagem. Eu anuncio e completarei meu Yasna, culto, a Ahura Mazda, o Criador, o radiante e glorioso, o maior e o melhor, o mais belo. O mais firme, o mais sábio é aquele cujo corpo é o mais perfeito, que atinge seus objetivos de maneira infalível devido à sua ordem justa. A ele que dispõe corretamente nossas mentes, ele envia sua graça criadora de alegria para longe, que nos fez e nos formou, e que nos alimentou e protegeu, que é o Espírito mais generoso. O adorador, então, presta homenagem aos Amexaspendes e outros deuses, mas o Deus Supremo manifestado, o Logos, não é aqui apresentado como triúnico. Assim como com os hebreus, houve uma tendência na fé esotérica de perder de vista essa verdade fundamental. Felizmente, podemos rastrear o ensino primitivo, embora ele tenha desaparecido nas crenças populares de tempos posteriores. O Dr. Haug, em seus Essays on the Parsis, ensaios sobre os paris, afirma que Ahura Mazda, Al-Harmazd ou Harmazd, é o Ser Supremo, e que dele foram produzidos
Dois princípios primordiais, que, embora diferentes, estavam unidos e produziram o mundo das coisas materiais, bem como o do espírito. Esses foram chamados de gêmeos e estão presentes em toda parte, em Ahura Mazda, assim como no homem. Um produz a realidade, o outro a não-realidade, e são esses que no zoroastrismo posterior se tornaram os espíritos opostos do bem e do mal. Nos ensinamentos mais antigos, eles evidentemente formavam o segundo logos, sendo a dualidade a sua característica marcante. O bom e o mal são simplesmente luz e escuridão, espírito e matéria, os gêmeos fundamentais do universo, os dois a partir do um. Criticando a ideia posterior, o Dr. Haug diz: tal é a noção original zoroastriana dos dois espíritos criadores, que formam apenas duas partes do ser divino. Mas com o tempo, essa doutrina do grande fundador foi alterada e corrompida, como resultado de mal-entendidos e falsas interpretações. Spentomainush foi tomado como um nome de Ahura Mazda em si, e então, é claro, Angromainush, ao se separar completamente de Ahura Mazda, foi considerado o adversário constante de Ahura Mazda. Assim, o dualismo entre Deus e diabo surgiu. A visão do Dr. Haug parece ser corroborada pela Gata Ahunavaiti, dada com outras gatas pelos arcanjos a Zoroastro ou Zaratustra. No começo havia um par de gêmeos, dois espíritos, cada um com uma atividade peculiar. Estes são o bom e o base. E esses dois espíritos unidos criaram o primeiro, as coisas materiais. Um, a realidade, o outro, a não-realidade. E para socorrer esta vida, para aumentá-la, Armaiti veio com riqueza, a boa e verdadeira mente. Ela, a eterna, criou o mundo material. Todas as coisas perfeitas são reunidas na esplêndida residência da boa mente, o sábio e o justo, que são conhecidos como os melhores seres. Aqui, os três logos são vistos. Ahura Mazda como o primeiro, a vida suprema. Nele e dele, os gêmeos, o segundo logos. Então Armaiti, a mente, a criadora do universo, o terceiro logos. Mais tarde, Mitra aparece. E na fé esotérica, obscurece a verdade primitiva até certo ponto. De Mitra disse: aquele que Ahura Mazda estabeleceu para manter e vigiar todo este mundo em movimento, que nunca dormindo guarda vigilante a criação de Mazda. Ele era um deus subordinado, a luz do céu, assim como Varuna era o próprio céu, uma das grandes inteligências governantes. O mais alto dessas inteligências governantes eram os 6 Ameshaspends, chefiados pelo bom pensamento de Ahura Mazda, Vohuman, que tem a responsabilidade por toda a criação material. A reencarnação não parece ser ensinada nos livros que até agora foram traduzidos, e a crença não está presente entre os parsis modernos. Mas encontramos a ideia do espírito no homem como uma centelha que deve se tornar uma chama e ser reunida ao fogo supremo, e isso deve implicar um desenvolvimento para o qual o renascimento é uma necessidade. O zoroastrismo jamais será verdadeiramente compreendido até que recuperemos os oráculos caldeus e escritos afins, pois aí está sua verdadeira raiz. Viajando para o oeste, em direção à Grécia, encontramos o sistema órfico, descrito com tanta erudição por G.R.S. Mead, em sua obra Orfeus. A inefável escuridão. 3 vezes desconhecida foi o nome dado à única existência. De acordo com a teologia de Orfeu, todas as coisas originam-se de um imenso princípio ao qual, devido à imbecilidade e pobreza da concepção humana, damos um nome, embora seja perfeitamente inefável, e na linguagem reverencial dos egípcios, numa escuridão 3 vezes desconhecida, na contemplação da qual todo o conhecimento é revertido em ignorância.
A partir disso, a tríade primordial, bem universal, alma universal, mente universal, novamente a trindade logóica. Sobre isso, o Sr. Mead escreve: a primeira tríade, que é manifestável ao intelecto, é apenas um reflexo de, ou substituto para, o imanifestável, e suas hipóstases são a. O bem, que é superessencial, b. A alma do mundo, que é uma essência automotora, e c. O intelecto, ou a mente, que é uma essência impassível e imóvel. Depois disso, uma série de tríades sucessivamente descendentes, mostrando as características da primeira, com um esplendor diminuindo até que o homem seja alcançado, que tem nele potencialmente a soma e a substância do universo. A raça dos homens e dos deuses é uma. Assim, o homem foi chamado de microcosmo ou pequeno mundo, para distingui-lo do universo ou grande mundo. Ele possui o nous, ou mente real, o logos, ou parte racional, o alogos, ou parte irracional, sendo essas duas últimas novamente formando uma tríade, apresentando assim a divisão setenária mais elaborada. O homem também era visto como possuidor de 3 veículos: os corpos físico e sutil, e o corpo luciforme ou algoides, que é o corpo causal, ou veste kármica da alma, no qual seu destino, ou melhor, todas as sementes de causação passada são armazenadas. Este é o corpo fio, como é chamado às vezes, o corpo que passa de uma encarnação para outra. Quanto à reencarnação, juntamente com todos os adeptos dos mistérios em todas as terras, os órficos acreditavam na reencarnação. A isso, o Sr. Mead traz abundante testemunho, e ele mostra que isso foi ensinado por Platão, Empédocles, Pitágoras e outros. Somente pela virtude, os homens poderiam escapar da roda da vida. Taylor, em suas notas para as obras selecionadas de Plotino, cita Damascius sobre os ensinamentos de Platão sobre o um além do um, a existência imanifestada. Talvez, de fato, Platão nos conduza inefavelmente através do um como um meio para o inefável além do um, que agora é o objeto da discussão. E isso por uma ablação do um, da mesma forma que ele nos conduz ao um por uma ablação de outras coisas. O que está além do um deve ser honrado no mais perfeito silêncio. O um, de fato, deseja ser por si mesmo, mas sem outro. Mas o desconhecido além do um é perfeitamente inefável, o que reconhecemos que nem sabemos, nem estamos ignorantes, mas o que tem sobre si a superignorância. Daí, pela proximidade com isso, o próprio um se torna obscurecido, pois estando perto do imenso princípio, se for lícito falar assim, ele permanece, por assim dizer, no aditum do verdadeiro silêncio místico. O primeiro está acima do um e de todas as coisas, sendo mais simples do que qualquer um destes. As escolas pitagóricas, platônicas e neoplatônicas têm tantos pontos de contato com o pensamento hindu e budista que sua origem na mesma fonte é óbvia. R. Garbe, em sua obra De Samkhya Philosophie, apresenta muitos desses pontos, e sua afirmação pode ser resumida da seguinte forma: o mais marcante é a semelhança, ou mais corretamente a identidade, da doutrina do um e único nas Upanishads e na escola eleática. O ensinamento de Xenófanes sobre a unidade de Deus e o cosmos e a imutabilidade do um, e ainda mais o de Parmênides, que afirmava que a realidade só pode ser atribuída ao um não nascido, indestrutível e onipresente, enquanto tudo o que é múltiplo e sujeito à mudança é apenas uma aparência, e ainda que ser e pensar são a mesma coisa, essas doutrinas são completamente idênticas ao conteúdo essencial das Upanishads e da filosofia vedântica que delas surge, mas ainda mais cedo, a visão de Tales de que tudo o que existe surgiu da água é curiosamente parecida com a doutrina védica de que o universo surgiu das águas.
Mais tarde, Anaximandro assumiu como base para todas as coisas uma substância eterna, infinita e indefinida, da qual todas as substâncias definidas procedem e para a qual retornam. Uma suposição idêntica àquela que está na raiz do Sankhya, ou seja, a Prakriti, da qual toda a parte material do universo evoluiu. E sua famosa frase Pandari, tudo flui, expressa a visão característica do Sankhya, de que todas as coisas estão sempre mudando sob a incessante atividade dos três gunas. Empédocles novamente ensinava teorias de transmigração e evolução praticamente idênticas às dos Sankhyas, enquanto sua teoria de que nada pode vir a ser que não exista já é ainda mais intimamente idêntica a uma doutrina caracteristicamente sankhiana. Tanto Anaxágoras quanto Demócrito também apresentam vários pontos de estreita concordância, especialmente a visão deste último sobre a natureza e posição dos deuses, e o mesmo se aplica, notavelmente, a alguns curiosos detalhes em Epicuro. Mas é, no entanto, nos ensinamentos de Pitágoras que encontramos as identidades mais próximas e frequentes de ensinamentos e argumentações, explicadas como devido ao próprio Pitágoras ter visitado a Índia e aprendido sua filosofia lá, como afirma a tradição. Nos séculos posteriores, encontramos algumas ideias peculiarmente sanskianas e budistas desempenhando um papel de destaque no pensamento gnóstico. A seguinte citação de Lassen, citada por Garbe na página 97, mostra isso muito claramente. O budismo, em geral, distingue claramente entre espírito e luz, e não considera a última como imaterial. Mas uma visão da luz é encontrada entre eles, que está intimamente relacionada com a dos gnósticos. De acordo com isso, a luz é a manifestação do espírito na matéria. A inteligência, assim revestida de luz, entra em relação com a matéria, na qual a luz pode ser diminuída e finalmente obscurecida, caso em que a inteligência cai finalmente em completa inconsciência. Quanto à mais alta inteligência, afirma-se que ela não é nem luz, nem não luz, nem escuridão, nem não escuridão, pois todas essas expressões denotam relações da inteligência com a luz, que de fato, no começo, estava livre dessas conexões, mas depois envolve a inteligência e media sua conexão com a matéria. Conclui-se que, de acordo com isso, a visão budista atribui à mais alta inteligência o poder de produzir luz de si mesma e que, nesse aspecto também, há um acordo entre o budismo e o gnosticismo. Garbe aqui aponta que, em relação às características mencionadas, o acordo entre o gnosticismo e o Sankhya é muito mais estreito do que com o budismo, pois enquanto essas visões sobre as relações entre luz e espírito pertencem às fases posteriores do budismo e não são de forma alguma fundamentais para ou características dele como tal, o Sankhya ensina claramente e precisamente que espírito é luz. Mais tarde ainda, a influência do pensamento Sankhya é claramente evidente nos escritores neoplatônicos, enquanto a doutrina do Logos, ou palavra, embora não de origem Sankhya, mostra até mesmo em seus detalhes que foi derivada da Índia, onde a concepção de Vash, a palavra divina, desempenha um papel tão proeminente no sistema bramânico. Chegando à religião cristã contemporânea dos sistemas gnóstico e neoplatônico, não teremos dificuldade em traçar a maior parte dos mesmos ensinamentos fundamentais com os quais agora nos tornamos tão familiares. O Logos tríplice aparece como a Trindade. O primeiro Logos, a fonte de toda a vida sendo o Pai. O segundo Logos, de natureza dual, o Filho, Deus-Homem. O terceiro, a mente criadora. O Espírito Santo, cuja imersão sobre as águas do caos trouxe os mundos à existência. Então vêm os 7 Espíritos de Deus e as hostes de arcanjos e anjos. Da única existência, de onde tudo vem e para onde tudo retorna, pouco é sugerido.
A natureza que pela busca não pode ser descoberta, mas os grandes doutores da Igreja Católica sempre positaram a deidade insondável, incompreensível, infinita e, portanto, necessariamente, mas única e sem partes. O homem é feito à imagem de Deus e, consequentemente, é triplo em sua natureza: espírito, alma e corpo. Ele é uma habitação de Deus, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, frases que ecoam exatamente o ensinamento hindu. A doutrina da reencarnação é mais assumida no Novo Testamento do que explicitamente ensinada. Assim, Jesus, ao falar de João Batista, declara que ele é Elias que deveria vir, referindo-se às palavras de Malaquias: "Eis que eu envio o profeta Elias." E, novamente, quando perguntado sobre a vinda de Elias antes do Messias, ele respondeu que Elias já veio e não o conheceram. Assim, novamente encontramos os discípulos assumindo a reencarnação, ao perguntar se a cegueira de nascimento era uma punição pelo pecado de um homem. E Jesus, em resposta, não rejeita a possibilidade de pecado antinatal, mas apenas exclui essa possibilidade como causa da cegueira no caso específico. É notável frase aplicada a quem vencer em Apocalipse 3:12, que ele será uma coluna no templo do meu Deus e não sairá mais, tem sido interpretada como significando a fuga do renascimento. A partir dos escritos de alguns dos pais da Igreja, pode-se argumentar com um bom caso a favor de uma crença atual na reencarnação. Alguns argumentam que apenas a pré-existência da alma é ensinada, mas essa visão não me parece ser apoiada pelas evidências. A unidade do ensinamento moral não é menos impressionante do que a unidade das concepções do universo e das experiências daqueles que ascenderam da prisão do corpo para a liberdade das esferas superiores. É claro que esse corpo de ensinamentos primordiais estava nas mãos de guardiões definidos que tinham escolas onde ensinavam e discípulos que estudavam seus ensinamentos. A identidade dessas escolas e de sua disciplina se destaca claramente quando estudamos o ensinamento moral, as exigências feitas aos alunos e os estados mentais e espirituais aos quais eram elevados. Uma divisão cáustica é feita no Tao Te Ching dos tipos de estudiosos. Os estudiosos da mais alta classe, quando ouvem falar sobre o Tao, o colocam em prática com seriedade. Os estudiosos da classe média, quando ouvem falar sobre isso, parecem agora mantê-lo e agora perdê-lo. Os estudiosos da classe mais baixa, quando ouvem falar sobre isso, riem muito disso. Aquele que desrespeita os Vedas renascerá repetidamente em corpos inferiores. No mesmo livro lemos: o sábio coloca sua própria pessoa em último lugar e ainda assim ela é encontrada em primeiro lugar. Ele trata sua pessoa como se fosse estranha a ele, e ainda assim essa pessoa é preservada. Não é porque ele não tem fins pessoais e privados que, portanto, tais fins são realizados. Ele é livre de exibição pessoal e por isso brilha, de afirmação pessoal e por isso é distinguido, de vanglória pessoal e por isso seu mérito é reconhecido, de autossatisfação e por isso adquire superioridade. É porque ele está livre de luta que, portanto, ninguém no mundo é capaz de lutar contra ele. Não há culpa maior do que sancionar a ambição. Não há calamidade maior do que estar descontente com o próprio destino. Não há falta maior do que o desejo de estar sempre ganhando. Aqueles que são bons, para mim, sou bom. E aqueles que não são bons, para mim, sou também bom. E assim todos se tornam bons. Aqueles que são sinceros comigo, sou sincero. E aqueles que não são sinceros comigo, sou também sincero. E assim todos se tornam sinceros. Aquele que tem em si abundantemente os atributos do tão é como um bebê. Insetos venenosos não o picarão. Feras ferozes não o atacarão.
Aves de rapina não o atacarão. Eu tenho 3 coisas preciosas que prezo e mantenho firmemente. A primeira é a suavidade. A segunda é a economia. A terceira é a recusa em tomar a dianteira sobre os outros. A suavidade certamente será vitoriosa, até mesmo na batalha, e manterá firmemente sua posição. O céu salvará seu possuidor, protegendo-o com sua própria suavidade. Entre os hindus, havia estudiosos selecionados considerados dignos de instrução especial, aos quais o guru transmitia os ensinamentos secretos, enquanto as regras gerais de vida reta podem ser reunidas das ordenações de Manu, dos Upanishads, do Mahabharata e de muitos outros tratados. Que ele diga o que é verdadeiro, que ele diga o que é agradável, que não diga nenhuma verdade desagradável e que não diga nenhuma falsidade agradável. Essa é a lei eterna. Não causando dor a nenhuma criatura, que ele lentamente acumule mérito espiritual. Pois aquele homem, nascido 2 vezes, por quem nem o menor perigo é causado a seres criados, não terá perigo de qualquer direção, depois de se libertar de seu corpo. Que ele suporte pacientemente palavras duras, que ele não insulte ninguém, e que ele não se torne inimigo de ninguém por causa deste periclitante corpo. Contra um homem irado, que ele não mostre ira em retorno, que ele abençoe quando for amaldiçoado. Livre de paixão, medo e raiva, pensando em mim, buscando refúgio em mim, purificado no fogo da sabedoria, muitos têm entrado no meu ser. A suprema alegria é para o yogi, cujo manás é pacífico, cuja natureza de paixão está acalmada, que é sem pecado, e da natureza de Brahman, aquele que não tem má vontade para com nenhum ser, amigável e compassivo, sem apego e egoísmo, equilibrado no prazer e na dor, e que perdoa, sempre contente, harmonioso, com o eu controlado, resoluto, com manas e buddhi dedicados a mim. Ele, meu devoto, é querido para mim. Se voltarmos para o Buda, encontramos ele com seus arhats, a quem seus ensinamentos secretos foram dados. Enquanto publicados, temos o sábio, através de diligência, virtude e pureza, faz de si mesmo uma ilha que nenhuma enchente pode submergir. O sábio neste mundo se apega à fé e à sabedoria. Estas são suas maiores riquezas. Ele descarta todas as outras riquezas. Aquele que tem má vontade para com aqueles que têm má vontade nunca poderá se tornar puro, mas aquele que não sente má vontade pacifica aqueles que odeiam. Como o ódio traz miséria à humanidade, o sábio não conhece o ódio. Supere a ira não se irritando, supere o mal com o bem, supere a avareza com generosidade. Supere as mentiras com a verdade. O zoroastriano é ensinado a louvar Ahura Mazda. E então, o que é mais belo, o que é puro, o que é imortal, o que é brilhante, tudo isso é bom. O bom espírito honramos, o bom reino honramos, e a boa lei e a boa sabedoria. Que cheguem a esta morada contentamento, bênção, inocência e sabedoria dos puros. A pureza é o melhor bem. Felicidade, felicidade é para ele, isto é, para o mais puro em pureza. Todos os bons pensamentos, palavras e obras são feitos com sabedoria. Todos os maus pensamentos, palavras e obras não são feitos com sabedoria. O hebreu tinha suas escolas dos profetas e sua cabala, e nos livros esotéricos encontramos os ensinamentos morais aceitos. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não levantou sua alma para a vaidade, nem jurou falsamente. O que o Senhor requer de ti, senão que faças o que é justo, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. A boca da verdade será estabelecida para sempre, mas a língua mentirosa durará apenas um momento. Não é este o jejum que escolhi?
soltar as amarras da iniquidade, desfazer os fardos pesados e deixar os oprimidos livres, e quebras todos os jugos? Não é repartir o teu pão com o faminto e trazer os pobres que estão expulsos para a tua casa? Quando vires o nu, cobri-lo, e não te escondas da tua própria carne? O mestre cristão tinha suas instruções secretas para seus discípulos. E ele lhes ordenou: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Para o ensino público, podemos nos referir às bem-aventuranças no Sermão da Montanha e a doutrinas como: eu vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A escola de Pitágoras e as dos neoplatonistas mantiveram a tradição para a Grécia, e sabemos que Pitágoras obteve parte de seu aprendizado na Índia, enquanto Platão estudou e foi iniciado nas escolas do Egito. Mais informações precisas foram publicadas sobre as escolas gregas do que sobre outras. O pitagórico tinha discípulos comprometidos, bem como uma disciplina externa, o círculo interno passando por 3 graus durante 5 anos de prova. A disciplina externa ele descreve da seguinte forma: devemos primeiro nos entregar completamente a Deus. Quando um homem orar, ele nunca deve pedir um benefício específico, convencido de que será dado o que é certo e adequado, de acordo com a sabedoria de Deus, e não com os desejos egoístas de nossa própria mente. Através da virtude é que o homem chega à beatitude, e isso é o privilégio exclusivo de um ser racional. Em si mesmo, por sua própria natureza, o homem não é nem bom nem feliz, mas pode se tornar assim pelo ensinamento da verdadeira doutrina. O dever mais sagrado é a piedade filial. Deus derrama suas bênçãos sobre aquele que honra e reverencia o autor de seus dias, diz Pampelos. A ingratidão para com os pais é o crime mais negro de todos, escreve Perictione, que se supõe ter sido a mãe de Platão. A limpeza e a delicadeza de todos os escritos pitagóricos eram notáveis. Em tudo que diz respeito à castidade e ao casamento, seus princípios são da mais alta pureza. Em todos os lugares, o grande mestre recomenda a castidade e a temperança, mas ao mesmo tempo ele orienta que os casados devem primeiro se tornar pais antes de viverem uma vida de celibato absoluto, para que filhos possam nascer sob condições favoráveis à continuação da vida santa e à sucessão da ciência sagrada. Isso é extremamente interessante, pois é exatamente a mesma regulamentação que está estabelecida no Manava Dharma Shastra, o grande código indiano. O adultério era considerado o pior dos crimes. O adultério era severamente condenado. Além disso, o tratamento mais gentil da esposa pelo marido era recomendado, pois ele não a havia tomado como companheira diante dos deuses. O casamento não era uma união animal, mas um vínculo espiritual. Portanto, por sua vez, a esposa deveria amar seu marido ainda mais do que a si mesma, e em todas as coisas ser dedicada e obediente. É ainda interessante notar que os mais nobres caracteres entre as mulheres, com os quais a antiga Grécia nos apresenta, foram formados na escola de Pitágoras, e o mesmo é verdadeiro para os homens. Os autores da antiguidade concordam que essa disciplina teve sucesso em produzir os mais altos exemplos, não apenas da castidade e sentimento mais puros,
mas também de uma simplicidade de maneiras, uma delicadeza e um gosto por ocupações sérias que era incomparável. Isso é admitido até mesmo por escritores cristãos. Entre os membros da escola, a ideia de justiça orientava todos os seus atos, enquanto observavam a mais estrita tolerância e compaixão em seus relacionamentos mútuos. Pois a justiça é o princípio de toda virtude, como ensina Polus. É a justiça que mantém a paz e o equilíbrio na alma. Ela é a mãe da boa ordem em todas as comunidades, faz a concórdia entre marido e esposa, o amor entre mestre e servo. O tratamento das virtudes nas escolas neoplatônicas é interessante e a distinção é claramente feita entre moralidade e desenvolvimento espiritual. Ou, como Plotino colocou, o esforço não é para estar sem pecado, mas para ser de Deus. A fase mais baixa era tornar-se sem pecado, adquirindo as virtudes políticas que tornavam o homem perfeito em conduta, o ser físico e ético abaixo dessas, com a razão controlando e adornando a natureza irracional. Acima destas estavam as virtudes catárticas, pertencentes apenas à razão e que libertavam a alma dos laços da geração. As virtudes teóricas que elevavam a alma ao contato com naturezas superiores à sua, e as virtudes paradigmáticas que a faziam conhecer o verdadeiro ser. Assim, aquele que age de acordo com as virtudes práticas é um homem digno, mas aquele que age de acordo com as virtudes catárticas é um homem demoníaco, ou também é um bom demônio. Aquele que age de acordo com as virtudes intelectuais apenas é um Deus. Mas aquele que age de acordo com as virtudes paradigmáticas é o Pai dos deuses. Por várias práticas, os discípulos eram ensinados a escapar do corpo e a ascender para regiões superiores. Assim como a grama é retirada de uma bainha, o homem interior deveria retirar-se de sua envoltura corporal. O corpo de luz, ou corpo radiante dos hindus, é o corpo luciforme dos neoplatônicos, e é nele que o homem ascende para encontrar o eu. Não pode ser apreendido pelo olho, nem pela fala, nem pelos outros sentidos, nem pela austeridade, nem pelos rituais religiosos. Somente pela sabedoria serena, pela essência pura, é que se vê o uno sem partes na meditação. Este eu sutil deve ser conhecido pela mente, na qual a vida de 5 formas está adormecida. A mente de todas as criaturas está instintivamente imbuída dessas vidas. Nela, purificada, manifesta-se o eu. Somente então o homem pode entrar na região onde a separação não existe, onde as esferas cessaram. Na introdução de G.R.S. Mead ao Plotinus de Taylor, ele cita de Plotino uma descrição de uma esfera que é evidentemente o Turiya dos hindus. Eles também veem todas as coisas, não aquelas com as quais a geração está, mas aquelas com as quais a essência está presente, e percebem a si mesmos nos outros. Pois todas as coisas lá são diáfanas, e nada é escuro e resistente, mas tudo é aparente a todos internamente e por completo. Pois a luz encontra luz em todos os lugares, uma vez que tudo contém todas as coisas em si mesmo e novamente vê todas as coisas nos outros, de modo que todas as coisas estão em todos os lugares, e tudo é tudo. Cada coisa também é tudo, e o esplendor lá é infinito, pois tudo lá é grande, já que até o que é pequeno é grande. O sol também que está lá é todas as estrelas, e novamente, cada estrela é o sol e todas as estrelas. Em cada uma, no entanto, uma propriedade diferente predomina, mas ao mesmo tempo todas as coisas são visíveis em cada uma. O movimento também lá é puro, pois o movimento não é confundido por um mover diferente dele. Uma descrição que é um fracasso,
porque a região está além de ser descrita pela linguagem mortal, mas uma descrição que só poderia ter sido escrita por alguém cujos olhos foram abertos. Um volume inteiro facilmente poderia ser preenchido com as semelhanças entre as religiões do mundo, mas a declaração imperfeita acima deve servir como uma introdução ao estudo da teosofia, a qual é uma apresentação mais fresca e completa ao mundo das verdades antigas, das quais sempre se alimentou. Todas essas semelhanças apontam para uma única fonte, e essa é a Irmandade da Loja Branca, a hierarquia dos adeptos que supervisionam e guiam a evolução da humanidade, e que preservaram essas verdades intactas, de tempos em tempos, quando surgiu a necessidade, reafirmando-as aos ouvidos dos homens. De outros mundos de humanidades anteriores, eles vieram ajudar nosso globo, evoluído por um processo comparável ao que agora está acontecendo conosco, e que será mais inteligível quando tivermos completado nosso estudo atual, do que possa aparecer agora. E eles proporcionaram essa ajuda, reforçada pela flor da nossa própria humanidade, desde os tempos mais remotos até hoje. Ainda eles ensinam alunos ansiosos, mostrando o caminho e guiando os passos do discípulo. Ainda eles podem ser alcançados por todos os que os buscam, levando em suas mãos o combustível sacrificial do amor, da devoção, do anseio desinteressado por conhecer para servir. Ainda eles realizam a antiga disciplina, ainda desvelam os mistérios antigos. Os dois pilares do portal da sua loja são o amor e a sabedoria. E através de seu portal reto, só podem passar aqueles cujos ombros caíram do peso do desejo e do egoísmo. Uma tarefa pesada nos aguarda, e começando no plano físico, subiremos lentamente. Mas uma visão panorâmica da grande evolução e de seu propósito pode nos ajudar, antes de começarmos nosso estudo detalhado no mundo que nos cerca. Um logos, antes de um sistema começar a ser, tem em sua mente o todo, existindo como ideia, todas as forças, todas as formas, tudo o que, no devido processo, surgirá na vida objetiva. Ele desenha o círculo da manifestação dentro do qual ele deseja energizar e circunscreve-se para ser a vida de seu universo. À medida que observamos, vemos estratos aparecendo com densidades sucessivas, até que 7 vastas regiões se tornam aparentes, e nestes centros de energia aparecem redemoinhos de matéria que se separam entre si, até que, quando os processos de separação e de condensação terminam, até onde nos diz respeito aqui, vemos um Sol central, o símbolo físico do Logos, e 7 cadeias planetárias, cada cadeia consistindo de 7 esferas. Restringindo nossa visão à cadeia da qual nosso globo é um, vemos ondas de vida varrendo por ela, formando os reinos da natureza, os 3 elementares, o mineral, vegetal, animal, humano. Restringindo ainda mais nossa visão para o nosso próprio globo e seus arredores, observamos a evolução humana e vemos o homem desenvolvendo a autoconsciência por uma série de muitos períodos de vida. Então, centrando-nos em um único homem, rastreamos seu crescimento e vemos que cada período de vida tem uma divisão tripla que está ligada a todos os períodos de vida que o precedem, colhendo seus resultados, e a todos os períodos de vida que o sucedem, semeando suas colheitas, por uma lei que não pode ser quebrada. Assim, o homem pode subir com cada período de vida, adicionando à sua experiência, cada período de vida o elevando em pureza, devoção, intelecto, poder de utilidade, até que finalmente ele esteja onde eles estão agora, os mestres, prontos para pagar aos seus irmãos mais jovens a dívida que deve a eles. Agora você começou a perceber que existe uma estrutura oculta por trás da realidade. No próximo capítulo, você entrará no plano físico, o nível mais denso da existência. Inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites, ative o sininho e torne-se membro para apoiar o canal. E continue essa jornada até o fim.